Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Que você seja realmente muito abençoado aqui hoje com esse estudo. Amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, eu peço desculpa porque eu estou esperando o correio hoje de manhã. Então, eu estou de olho aqui na janela, né, para ver se ele aparece ou não. Então, se eu tiver que interromper o vídeo, é por causa disso que eu vou ter que correr, vou ter que descer algumas escadas, 4 andares de escada para receber, né, o pacotinho para o meu esposo, que ele trabalha e ele encomenda material e chega pelo correio. Aí eu dou uma pausa e tento escrever aqui para não perder o fio da meada e depois retomo. Vai ser assim amanhã. Pode ser que eles não cheguem agora, pode ser que venha tudo lá para meio-dia, 1 hora da tarde, pode ser que comece agora a partir das 9 horas da manhã, são 8h50, 10 para as 9. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, espero poder falar tudo dentro do assunto, né? E ser bênção realmente na vida dos irmãos. Como prometido, eu fiquei, né, de falar, teve o irmão Pedro Gustavo. Irmão Pedro Gustavo, ele pediu para falar sobre pecado para a morte, pecado para a não morte, né? Não vou dizer que é pecado para a vida, porque não existe pecado para a vida, mas são pecados que não levam à morte, vamos dizer assim, e galardão. No vídeo passado, eu falei sobre os pecados. Espero ter deixado bem claro, né? E ainda tem muito texto, se eu quisesse ainda muito conteúdo, tem na Bíblia, mas pelo menos a gente fica limitado em entender que pecado para a morte é aquele que entra na expressão o cão voltou ao seu vômito, quer dizer, é uma pessoa que ela teve experiência com Deus, ela conheceu verdadeiramente a Deus, ela teve um encontro com Deus, mas ela não só se desviou de seus caminhos, porque vários de nós nos desviamos, a gente cai, a gente levanta, quantas vezes eu desviei, mas essa pessoa não é que ela desvia por causa de um pecado, fraqueza e tal, ela se revolta mesmo, ela se volta contra Deus. Só para completar aqui um detalhe, muitas vezes alguém se pergunta, mas por que Satanás não vai ter perdão? Por que o diabo não vai ser perdoado? Por que os anjos caídos não vão ser perdoados? Por que os espíritos, né, que estão condenados não vão ser perdoados? Presta atenção na comparação aqui. Satanás, ele veio do céu. Ele estava na presença de Deus desde quando ele nasceu. Ele conheceu a Deus, ele conheceu o céu, ele conheceu como que é aquele mundo, né? Vamos dizer assim, um mundo perfeito, o amor de Deus. A inveja, a cobiça, a ganância de ser igual a Deus subiu ao coração de Satanás. Mas até aí, esse negócio de desejar ser como Deus, né? Foi o pecado de Satanás. Mas Satanás, quando ele chegou nesse ponto dele entender que ele queria realmente ser como Deus, era a hora dele parar e falar, peraí, mas eu quero ser como ele, até aqui tudo bem, mas vale a pena eu querer ser como ele? Eu poderia ser como ele? Isso é pecado, isso está errado, eu preciso me arrepender desse sentimento. E se fosse o caso, meus irmãos, principalmente porque ele estava diante do ser mais poderoso da existência, do todo, ele poderia até ir até Deus, porque ele tinha acesso a Deus e falar, olha, está nascendo no meu coração esse sentimento, porque eu vejo o teu esplendor, eu vejo a tua glória, eu vejo o teu poder, e o meu coração começa a instigar a mim a desejar ser como o Senhor. E eu gostaria que o Senhor, sendo como é, me ajudasse a contornar, a superar isso. Meus irmãos, eu sei que isso aqui é uma conversa até, né, meio fora da nossa realidade humana, mas Deus é Deus de misericórdia, e eu não duvido que Deus poderia ajudar até mesmo até esse ponto a Satanás. Satanás identificou a cobiça, fosse até Deus, falar, olha, está nascendo, porque nasceu no coração dele. Ele foi admirando Deus, e nesse admirar ele começou a cobiçar, até que chegou num ponto que ele queria ser igual, né? E até ali foi a linha sutil entre a perdição eterna e o resgate. Ele poderia até ali, talvez, quando ele viu que o negócio estava dominando o coração dele, quando o negócio estava crescendo a tal ponto que isso ia virar-se contra ele, era a hora dele correr, ainda antes de pecar, e pedir a Deus, falar, olha, me perdoa,
e me ajuda a contornar isso, porque até então ele não cometeu o ato do pecado, da rebelião contra Deus. Um desejo, meus amados, uma coisa, quando ela nasce no nosso coração e aquilo ali fica, né? A gente entende que quando a gente entende que aquilo ali é um mal, se a gente se arrepende, a gente ainda não cometeu o ato pecador. Vou dar um exemplo no nosso caso. Imagina um homem casado. É um homem casado, tá bem com a esposa, e ele trabalha, e ali ele tem uma secretária. Às vezes chegou uma secretária nova, ou tem uma secretária, não interessa. E é uma moça bonita, e ali, todo dia convivendo com aquela secretária, ele começa a ver que é uma moça bonita, que é uma moça especial, que é uma moça que tem valor. E ali, então, ele para e começa a repará-la, o cabelo, a cor da pele, o jeito de olhar, o jeito... Peraí, peraí. Eu tô começando a reparar demais essa moça. Eu tô gostando de começar a reparar essa moça. Peraí. Eu tô começando a cobiçar ela. Eu não tô mais só admirando os dotes dela, o talento, a bondade dela. Não, eu tô começando a admirar demais essa moça. Peraí, tem alguma coisa errada. E aí o que ele faz? Ele para e ele entende, isso aqui é semente para pecado, porque o meu coração está começando a gostar desse troço aqui, de ficar nesse climinha aqui, de ficar simplesmente admirando. E eu já estou olhando demais, peraí, eu estou em pecado. Antes que nasça algo realmente próprio dito, que é cobiçar e começar a ter fantasias e desejar ela na minha cabeça, porque disso pro ponto, né, da fantasia um pulo, eu vou parar e eu vou resolver isso aqui. Isso aqui não pode continuar. E corta ali. Então, meus amados, é o mesmo, né? Ele viu que estava crescendo. Eu acredito que se ele até ali voltasse a Deus e falasse, olha, está acontecendo. E como um psicólogo, às vezes Deus é também nosso psicólogo. Olha, Deus, é isso. Deus ali já podia cortar pela raiz também. Mas o que Satanás fez? Satanás, ele continuou a gostar daquela cobiça e ele começou a olhar para ele, aquilo que Deus fez nele, que ele era o mais glorioso dos anjos do céu, o mais poderoso, ele é o chefe, né? E ele começou a achar que aquele poder que ele recebeu de Deus poderia, né? Se ele fosse muito esperto, furbo e inteligente, ele poderia chegar ao rei, né? Ao reinado, à condição de tomar mesmo, de ser como Deus. Ele entendeu que Deus é o ápice de tudo, ele não podia nem ser acima de Deus, mas como Deus, quer dizer, dois deuses, né? Ia ser o Deus da luz e o Deus das trevas. A mentalidade dele era essa. E aí o que ele faz? Ele começa a trabalhar um plano, e ele começa a trabalhar assiduamente esse plano, e ali ele começa a contaminar outros que também deixaram essa cobiça chegar ao coração deles, porque Satanás seduziu com astúcia e convenceu 1/3 dos anjos. Sim, mas cada um tem sua culpa. Creia, na eternidade, cada um tem a sua culpa. Ninguém cai no buraco porque cai. Cada um caminha em direção ao buraco. Então, meus amados, o homem que volta ao seu vômito, quer dizer, ele conhece a Deus, ele tem experiência com Deus, ele é usado por Deus, ele até chegar a amar a Deus por um tempo na vida dele. Mas então as coisas do mundo começam a rodear essa pessoa e isso começa a desviar os olhos e ela começa não a pensar em ser como Deus, mas ela começa a pensar, eu posso ganhar, eu posso crescer, eu posso ficar rico, por exemplo. E aquilo ali vai cobiçando o coração dele e ele não se arrepende em tempo e pede perdão e volta, né, ao primeiro amor. Não, mas enquanto isso ele se volta contra Deus e ele começa a manipular as coisas de Deus, as coisas que Deus deu a ele. E aqui eu não estou falando só de pastor ou só de pessoas que trabalham em um ministério, não. Qualquer ser humano, gente que foi resgatado da sarjeta, que Deus tirou talvez do mundo de uma prostituição, do mundo das drogas, e de repente essa pessoa, depois de ela ter sido realmente liberta, curada, transformada, e ela realmente não sente mais a necessidade física de voltar a praticar aquilo, mas depois de um tempo, ela simplesmente se rebela. Ela se rebela contra Deus. Ela não está nem aí. E ela volta ao vômito. Essas pessoas, elas estão na mesma condição do próprio Satanás. Porque uma vez que você tem uma experiência sincera, verdadeira, genuína com o Criador,
você realmente vive ele em você, se você se volta contra ele e você combate e você trilha a tua nova estrada, você está voltando ao vômito, porque você volta à prática constante de pecados e pior, e muitas das vezes induz outros a pecarem, o que é pior para quem tem essa oportunidade, né, de pregar o evangelho, de falar da palavra, em vez de fazer a coisa com correteza, faz distorcendo, levando outros consigo para o abismo. Aí, meus amados, não tem perdão. Não tem perdão, o cão voltou ao seu vômito, não adianta você orar por essas pessoas, porque é uma bagunça. Então, nós falamos bastante sobre isso no vídeo passado. Mas agora a gente vai falar sobre galardão, ok? Daqui para frente eu vou falar só de galardão, porque senão a gente vai ficar voltando lá e... ok. E tem uns irmãos que puxam minha orelha todo dia, né? Tem sempre um que me puxa a orelha. Não. Então, vamos lá. Se a gente abrir lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, eu coloquei versículo 14, porque eu puxei isso aqui procurei na Bíblia, né? Gente, esse barulho de gargalo que tá no fundo, eu vi que no outro vídeo parecia um barulhinho toda hora. Isso aqui é minha máquina de lavar roupa, que ela descarrega, e a tubulação faz esse gargalo aqui, porque eu tô na cozinha, tá bom? Apesar dela estar no outro quarto, faz esse gargalinho, então não repara não. A gente improvisa como pode. Mas voltando aqui para 1 Coríntios, eu coloquei capítulo 3, versículo 14. Mas eu gostaria de ler do versículo 10, que é uma coisa mais precisa, dá para entender melhor esse contexto. Eu vou ler do 10 até o 17. Então, para a gente ler um contexto mais recheado aí. 1 Coríntios, capítulo 3, do 10 ao 17. Vamos lá. Isso aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo a um povo chamado Coríntios, tá bom? Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor. Eu vou esmiuçar esse texto antes de ler ele todo. Vamos lá. O que Paulo quer dizer quando ele diz que recebeu uma graça? A confiança. Deus, ele olha para um ser humano salvo e ele confia naquele ser humano, porque eu acredito que a intenção do coração de Deus é sempre boa para com todos. Eu não acredito que Deus confia algo na mão de uma pessoa simplesmente por fazer, mas Deus, ele realmente acredita naquela pessoa. Sabe, é recíproco. Deus, ele crê que você realmente vai fazer daquele talento que ele te deu algo bom. Então, isso vem de graça. Deus, pela graça dele, porque ele não precisa dar nada para ninguém, ele não precisa salvar ninguém, ele não precisa ter misericórdia de ninguém, ele podia simplesmente fulminar toda a humanidade e começar de novo, com uma outra história. Ele é Deus. Ele pode criar tudo do nada. Ele pode simplesmente ter na cabeça dele todo um novo projeto de seres segundo a sua imagem e semelhança que o amem. Deus, se ele quiser, meus irmãos, ele pode destruir, ele pode acabar até com os seres celestiais. Tipo assim, porque tem as testemunhas que estão no céu, né? Existem as testemunhas que estão já no céu, mas os anjos e tudo. Mas Deus, por ser Deus, ele podia bater o dedo e fulminar toda a existência que ele criou e fazer tudo do novo. Começar do zero, desde o céu até a terra. Só para a gente ter uma ideia do poder dele. Ele não precisa prestar satisfação para nada nem ninguém. Ele podia simplesmente, com um piscar de dedo, um estralar de dedo, eliminar tudo que ele criou, nos céus e na terra e debaixo da terra. E começar do zero. Vamos lá, eu sou o início, vou fazer um novo início aqui. E agora vou fazer um início perfeito. Mas Deus, por misericórdia, por justiça, por coerência no coração dele, ele escolhe confiar, ele escolhe contar com pessoas, com anjos. Ele escolheu criar toda uma vida, toda vamos dizer, uma comunidade, é uma palavra até restrita, né? Mas é boa usar porque envolve grupo. Deus, ele decidiu, ele desejou, ele preferiu criar uma comunidade de seres e santos que são de acordo com ele. Quer dizer, eu amo, eu adoro a Deus não por puxar saco de Deus. Você já vê esse povo que trabalha, né? Aí o patrão chega, a pessoa sabe que é o patrão. Ele é o dono da empresa, ele é multimilionário.
Ele não precisa de mim, ele pode me mandar embora, ele nem sabe que eu existo, para ele não faz diferença. Mas eu, quando ele tá eu começo a puxar o saco dele para ele gostar de mim, né? A gente, sabe, Deus ele não precisa disso. E Deus ele não quer ninguém que ame ele por puxar o saco dele, né? Por falsidade. Então o que acontece? O que acontece nessa história? Ele escolheu confiar, ele escolheu contar com toda a criação, com toda a sua criação. Olha só, eu tenho um filho de 7 anos, miudinho, é o Alessandro. Ele é miudinho, meus irmãos. Só de encostar nele, parece que vai cair, de tanto que ele é leve. E às vezes eu vou lavar o carro, né? Eu paro, hoje eu vou lavar esse carro, o carro tá sujo. Ele vira, mamãe, posso te ajudar? Eu venho me ajudar. E ele vem comigo, meus irmãos, para lavar o carro comigo. Mais ou menos, tudo que ele faz, depois eu vou por detrás e faço uma repassada para fazer direito. Então, ou eu faço antes, né? Tiro o grosso e deixo ele só achar que tá realmente limpando. Tem coisa que ele faz, e ele faz até com boa vontade, faz bem. Mas assim, a responsabilidade, né, do carro estar limpo é minha. Mas pela graça, né, pela alegria de entender que ele quer trabalhar comigo, quer me ajudar, eu confio nele o paninho para ele limpar as portinhas do carro. E às vezes ele faz até bem, não vou deixar aqui de ser sincera, né? Ele faz até bem, às vezes eu tenho que ir lá dar uma olhada para ver se falta alguma coisa, enfim. Então é graça. Eu acredito que assim Deus olha para nós, sabe? Ele olha para nós como filhos, ele sabe que ele pode fazer tudo, ele vai fazer tudo. Inclusive a melhor das nossas obras para ele é como um trapo de imundícia, porque é ele quem executa tudo em nós e tudo em torno de nós e tudo na humanidade. É ele quem traça a estrada, é ele quem coloca na nossa vida a oportunidade. Cabe a nós escolhermos e fazermos o nosso melhor. Mas por mais que a gente faça o melhor que faz, é como um trapo de imundícia, porque nós somos tão pequenos e nós somos seres falhos. Não temos justiça, não somos pessoas perfeitas. Mas Deus ele se alegra quando um ser humano tem a boa vontade de servi-lo. Em palavras curtas, a gente acha que pode realmente fazer algo para com o reino dos céus. E Deus, ele acha, bom, se essa pessoa acha que pode, tem vontade de fazer, eu vou confiar na mão dela alguma coisa. E vamos ver o que ela faz com aquilo. Mas se a gente parar para analisar, comparado àquilo que é Deus, tudo que a gente faz é tão assim, sabe? Que ele, na realidade, o que sobra? O que sobra dessa obra de cada um, essa obra individual? A alegria, o entusiasmo, a sinceridade do coração da pessoa quando ela queria e se dispôs a ajudar. Eu quero ajudar a trabalhar na seara. Ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. E quem está lá realmente está querendo trabalhar. Mas a seara é sempre grande. Por mais que você trabalhe, ela está sempre grande. E ela precisa de mais gente para trabalhar. Mas cada um faz o seu pedacinho, não é verdade? Então, meu filho, quando ele se exprime em querer me ajudar, às vezes o que ele faz nem é tão perfeito, nem é. Às vezes ele demora e tudo, então eu perco mais tempo. Mas eu fico tão alegre com a sinceridade e a predisposição do coraçãozinho dele, que aquilo ali me enche. Então, porque eu não tenho dinheiro, se eu tivesse, eu corria lá, comprava um belo presentinho e dava a ele. Por gratidão, né, por reconhecer que ele realmente fez de coração algo por mim. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala que segundo a graça de Deus que me foi dada, é isso que ele quer dizer. Tudo que Paulo fez, todo o ministério, todo o trabalho que ele fez, e ele foi um grande homem, e provavelmente ele vai ter um galardão muito grande, tudo que ele recebeu e tudo que ele pôde fazer, ele fez porque Deus deu a ele a graça. Ontem eu vi um vídeo muito rápido de uma mulher que foi empurrada no metrô e ela caiu, ela apenas caiu, 4 vagões de trem passou por cima dela e ela sobreviveu. E ela conta que como ela caiu, ela ficou, tá? Ela sobreviveu. Então o que acontece? Aquela mulher podia ter morrido, meus irmãos. Ela podia ter morrido. Gente, um metrô passou em cima da mulher, 4 vagões de trem passou em cima dela. Ela teve algumas escoriações, uns pontos aqui, outro acolá, mas saiu bem. Tá viva, tinha 3 filhos pequenos e tal. Alguém diria, a moça que mostrou o vídeo falou assim, gente, ela não morreu porque não chegou a hora dela. Ela não morreu porque não chegou a hora dela.
E ela saiu viva daquilo ali e nem machucou tanto. O que ela quer dizer com isso? Deus, ele tem a nossa vida no controle das mãos dele. Então, cada dia que Paulo viveu nessa terra, e não só ele, mas os demais apóstolos, os profetas e todos aqueles que o serviram, cada ser humano serviu a Deus no tempo que Deus deu a vida. Porque Deus podia simplesmente falar, não, eu vou recolher. Então é tudo graça, meus irmãos, até o tempo que a gente tem, até o dia de hoje, literalmente falando, é graça de Deus. É como se Deus falasse assim, eu vou te dar mais um dia de vida para você ver o que você pode fazer de bom para a seara, para com o reino. Qual vai ser a sua obra? Quando a gente começa a enxergar que tudo é graça de Deus, que Deus realmente nos deu a condição, nos deu o tempo, nos deu a saúde, nos deu o espaço para fazer, nos deu a vida. Tem 2 dias que eu estava passando meio mal e eu estava sem força. Inclusive, eu estou com problema de perda de memória rápido. Às vezes eu falo uma coisa e na memória eu esqueço aquilo que eu estou falando. Tem que estar lendo aqui esses dias. Eu descobri que eu devo estar com intolerância ao glúten. E um dos efeitos colaterais é fadiga, é sono, falta de ar, entre outras coisas. Pode dar dor de cabeça. Mas um dos sintomas é perda de memória. Então, eu estou já entendendo qual foi o meu problema, porque tem 11 anos que eu como macarrão nesse país aqui, eu moro na Itália, coisa que eu não fazia no Brasil. Aqui a minha vida é a base de glúten, né? Farinha o dia inteiro. Então, eu comecei a ter essa sensação de perda de memória. Tem 3 dias que eu faço uma coisa, eu estou indo na cozinha, chego lá, o que eu vim fazer aqui? Então, eu estou tendo esse pique, tá? Então, eu peço até aos irmãos para terem compreensão comigo, paciência. Mas o que eu quero dizer? Deus tem misericórdia de nós, tudo que Ele nos dá pela graça, e a gente precisa enxergar isso, meus irmãos. E é isso que Paulo está falando. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor. Quer dizer, Deus me deu pela graça um talento qualquer. O que eu fiz? Paulo, eu peguei esse talento e lancei o fundamento. Quer dizer, ele plantou esse talento que Deus deu para ele como prudente construtor. Ele respeitou todos os parâmetros e ele fez com zelo e com amor. Lançou os fundamentos como prudente construtor. Aí ele continua. E outro edifica sobre ele. Quer dizer, Paulo lançou as bases. Você vê que Paulo levou o evangelho aos gentios. E Paulo, se você ler as cartas de Paulo, a história de Paulo, ele foi fazendo discípulo. Onde ele ia, ele foi levantando pessoas e essas pessoas continuaram a levantar e a sustentar as igrejas da Ásia. Foi as 7 igrejas da Ásia, né, que a gente vê lá em Apocalipse. O Paulo é que caminhou por esses lugares, lançou cartas, ele ensinou, ele entendeu. Então ele foi ele foi lançando fundamento, ele foi ensinando, foi ajudando pessoas, foi trabalhando, depois criava líderes, né? Essas pessoas se tornavam líderes e eles continuavam a construir, né? Eles continuavam a edificar. É isso que ele está falando. Por quê? Ninguém pode lançar outro fundamento, porque nós estamos falando aqui do evangelho, meus irmãos, tá bom? É isso que nós estamos conversando aqui. E aqui Paulo fala, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso não é, como se diz, a palavra de Deus diz que todo aquele que nega a Jesus já é um anticristo, né? Já é uma pessoa que não é nascida de Deus. Então, até o modo de você trabalhar as coisas de Deus te faz negar ou não a Cristo. Se eu, Ana Paula, conhecendo a palavra de Deus, o mínimo do mínimo, mas aquilo que eu conheço na verdade, e eu começo a lançar fundamentos aqui, de repente, né, eu quero modificar, e eu começo então a lançar fundamento em cima da palavra de Deus, mas distorcido. De um modo geral, eu estou negando a Cristo, porque eu estou reinventando o evangelho, e eu estou criando uma nova doutrina. Então, isso aí também está errado, né? E ninguém pode lançar, ninguém pode fazer um outro, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus, ele veio com a doutrina dele, meus irmãos, a doutrina de Cristo, a doutrina do evangelho de Cristo. Se você modifica isso, você também está negando.
Porque você está trazendo uma imagem que não é dele. Você está falando coisas que não tem nada a ver com ele. Então, negar a Cristo não é só falar com a boca. Eu aceito ou eu não aceito, eu creio ou eu não creio. Mas até como você vive aquilo que você recebeu de Deus. Reflete a aceitação ou a negação. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Presta atenção. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, ou é prata, ou são pedras preciosas, ou então, meus irmãos, é madeira, ou é feno, ou é palha, manifesta esse fundamento se tornará a obra de cada um. Isso vai se manifestar um dia. Pois o dia, e esse dia aqui com a D maiúsculo, que é o dia do juízo, do julgamento, do trono de Cristo, né? O tribunal de Cristo, pois o dia a demonstrará, porque, aí é que está o pulo do gato, porque está sendo revelada pelo fogo. Quer dizer, que já está contando e já está sendo revelado para Deus o que nós estamos fazendo. Quer dizer, se você hoje vai sair da tua casa e vai orar por alguém que está precisando, vai fazer isso de todo o teu coração e vai fazer realmente, isso já está sendo revelado para Deus pelo fogo. Ana, o que é esse fogo? É o Espírito de Deus que habita em você. Ele testemunha, testifica o que Deus é em nós e que nós somos para Deus. É Ele quem mede todos os seus valores intelectuais, todos os teus valores espirituais, todos os teus valores sentimentais. Uma pessoa vai parar no hospital porque ela não está com o coração bom e eles ligam, né, e começam a monitorar os batimentos cardíacos, a respiração e tudo dessa pessoa. Assim, o Espírito Santo também faz com a nossa vida espiritual. A mesma coisa, meus irmãos, a mesma coisa. É o Espírito que revela em nós o que somos. Então, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Meus irmãos, eu fiz uma pequena pausa aqui e estou continuando de agora porque me tocou a campainha. Eu vi meu marido chegando aqui, eu precisei descer as escadas. Começou a correria para mim. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então eu estava falando o que, meus irmãos? Eu estava falando que mano a mano que a gente vai vivendo e fazendo as coisas, o próprio Espírito Santo já vai testificando em nós aquilo, a obra de Deus. Né? Então, testificar o que é? Ele está presenciando, ele está vendo, ele está monitorando. É como eu disse, do mesmo jeito que uma pessoa quando vai parar no hospital, ela tem aparelhos ligados no corpo dela e é monitorada respiração, batido do coração, enfim, né? Tem tecnologia para monitorar tudo, se o cérebro está recebendo oxigênio suficiente, a temperatura do corpo e tudo mais. O Espírito Santo de Deus monitora a nossa alma, monitora o nosso espírito, monitora tudo isso. Ele sabe e monitora também o nosso corpo, ele vê o tudo. Então, cada vez que você tem um pensamento mal, um pensamento bom, cada vez alguma coisa. Olha, a Bíblia diz que Ló. Eu não vou achar o texto aqui agora, nem vou procurar para não perder muito tempo, mas a Bíblia diz que a alma de Ló era afligida em Sodoma e Gomorra ali, vendo os habitantes praticarem a injustiça. Então, provavelmente, ninguém foi e contou para Deus o que estava acontecendo com Ló. Deus já sabia. A alma deste homem, a alma desse justo, está sendo afligida pelo que ele tem visto, ouvido, presenciado nessas cidades. Então, meus amados,
nesse meio tempo, Deus ele já vai entendendo as nossas atitudes, as nossas intenções, se o que a gente faz é sincero, se não é sincero, se é de coração, se não é de coração. O Espírito Santo vai testificando para com Deus quem nós somos e vai também testificando para nós quem é Deus, quem Ele é. E a Bíblia fala que é Ele quem nos convence do pecado e do juízo. Então vamos ligar isso tudo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, de toda uma vida que você vai vivendo, tudo que você vai fazendo vai sendo contabilizado no céu. Vamos dizer assim, né? Tudo que a gente vai fazendo vai sendo contabilizado no céu. Aí vai chegar o dia do tribunal de Cristo. Já vai estar tudo contabilizado lá. Não pense você que aí Deus vai começar a fazer que sabe logo. Não. Quando a gente chegar lá, já está tudo contabilizado, porque desde quando você começou até o final, todos os dias da sua vida foram contados e foram contabilizados diante de Deus, pelo Espírito Santo. Ele foi trazendo para Deus as revelações. Hoje ele fez isso, amanhã, 10 anos depois, tá tudo lá. Se sobrar alguma coisa, porque tudo vai sendo apurado, limpo, né, diante dos olhos do Senhor. Então, no dia do tribunal de Cristo, se aquilo que foi edificado em você, aquilo você construiu o quê? Aquilo que você construiu, se sobrou alguma coisa, então você receberá galardão. É isso que Paulo basicamente está falando. Eu lancei o fundamento pela graça de Deus. Realmente, o apóstolo Paulo, apóstolo gentio, dos gentios. 2000 anos depois, as coisas continuam, foi duplicado. Um evangeliza daqui, outro dali, alguém escreve a Bíblia, alguém traduz a Bíblia e as pessoas vão pregando e o evangelho foi se espalhando pelo mundo inteiro e Chega um momento que cada um recebe o evangelho. Um dia o evangelho chegou para você, a palavra um dia chegou para você e ela te convenceu do pecado e do juízo, talvez só do pecado a primeiro momento, talvez um pouco do juízo, e com o tempo passando a gente vai desenvolvendo, vai crescendo cada dia mais. Agora, o que você recebeu? Esse fundamento, quer dizer, construí a minha casa sobre a rocha, que é Cristo, fundamentei a minha casa. Então, primeiro você vai fundamentar, você recebeu a estrutura. Agora, disso que você recebeu, o que você tem feito? O que você tem construído disso? E aí, se sobrar alguma coisa do que você construiu a sua vida inteira, então você receberá galardão. Amados, eu acredito aqui na minha ignorância e loucura, talvez até não falar, que provavelmente vai ter gente que vai chegar no céu e não vai sobrar nada. Porque aqui fala da palha. E fala, se sobrar alguma coisa, normalmente palha é queimada pelo fogo. Pode ser que sim, tem gente que vai só ser salvo. Vamos continuar lendo? Olha aqui o que a palavra nos fala. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vos é sagrado. Olha aí. Tudo que eu falei sendo confirmado. Então, meus amados, é o Espírito Santo de Deus que contabiliza, que testifica, que dá conta. Ele é que presta conta para Deus Pai de tudo que nós vivemos e somos. É Ele quem aprova ou não, porque Ele é o fogo que queima. E se o que a gente faz realmente de coração, vai sobrar. Eu espero que na minha vida alguma coisinha sobre. Mas eu acredito que todos nós, né, que amamos de verdade a Deus, a gente faz porque o ama. Eu hoje de manhã, confesso para os irmãos, estou aqui estonada, né, meio perdida. Eu sinto essa dificuldade de lembrar, às vezes eu estou falando uma coisa que eu perco o fio da meada, já percebi que eu estou tendo um pouquinho disso aqui hoje. Campainha que toca, eu preciso liberar algumas coisas na minha casa, mas o meu coração fica assim, poxa, eu preciso falar, eu preciso fazer essa obra. Deus, Ele, sabe, eu quero que Deus
seja vivido na minha vida. Eu não posso guardar só para mim tudo isso que Deus tem me dado. E olha que hoje eu tô até sem internet. Pelo que eu entendi, eu não vou nem conseguir carregar esse vídeo hoje. Mas ele tá aqui. Então, meus amados, lendo esse texto, agora eu vou puxar aqui algumas coisas que eu andei pesquisando e para terminar esse vídeo. Olha só. Existe diferença entre a graça de Deus e o salário. Olha só. A distinção entre dádiva e recompensa é bem clara. Então, dádiva é como que um sinônimo de graça e recompensa é como que um sinônimo de galardão. Então, existe diferença entre essas duas coisas e é bem clara. A graça, ela é imerecida, ninguém merece, mas Deus, por amor, Ele nos salva, Ele nos dá, Ele confia, né? Então a graça é imerecida, é dom gratuito de Deus, recebido pela fé, sem dinheiro e sem preço. Então a gente crê que recebeu o ministério, a gente pela fé executa o ministério. Eu, Ana Paula, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu amei, e eu comecei a entender segundo a minha cabeça, eu acho que eu entendi. Então eu falei, poxa, aí veio, eu não posso deixar isso só para mim, então eu vou espalhar essa notícia. E pela fé eu tenho caminhado, acreditando que realmente eu tenho alguma noção da palavra de Deus. E que é Deus que realmente me usa dentro daquele que eu acredito que sei. Então é a graça de Deus. Poxa, Ana Paula leu a Bíblia de coração, ela se empenhou com amor e compromisso, então eu vou dar a ela o dom do entendimento da palavra, daquilo que ela lê. Então, eu entendi isso, então eu acredito que eu tenho o dom, né, da palavra. Então, se eu tenho esse dom, eu preciso trabalhar nesse dom, eu preciso entrar nessa seara e fazer algo com as minhas mãos. Eu não posso reter isso só para mim. Imagina que terrível seria se eu tivesse o dom da sabedoria da palavra, né, do entendimento da palavra de Deus e guardasse só para mim, ficasse lendo só para mim. Eu não ia conhecer ninguém, eu não ia ter canal no YouTube, eu ia estar sozinha. E provavelmente, meus amados, uma coisa é certa, tinha morrido esse dom, esse talento tinha sumido, ele ia ter desaparecido, porque a Bíblia diz que a árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo. Primeiro ela é cortada, depois ela é lançada ao fogo. A graça é imerecida, é dom gratuito de Deus recebido pela fé sem dinheiro, sem preço. O galardão depende totalmente do crente, a graça depende totalmente de Cristo. Então, a realidade é que quem realmente um dia vai receber galardão, quer receber galardão, vamos imaginar desse modo, normalmente não trabalha com interesse no galardão. Eu, pelo menos pelo que eu converso com muitos irmãos, eu nunca encontrei um que fala comigo assim, irmã Ana, eu faço visita, mas eu vou visitar o povo porque eu quero receber galardão. Então, cada dia que eu saio, eu me preparo, eu faço o meu melhor, Ana. Eu capricho na visita, eu levo até alguma coisinha, eu procuro abençoar a pessoa, se eu vejo que ela precisa, eu dou um dinheiro, levo uma cesta básica, faço oração. Mas, Ana, eu estou fazendo isso porque eu quero receber galardão. Em palavras curtas, né? O meu interesse final em tudo isso é o galardão. Eu nunca vi, pelo menos eu nunca tive contato com gente com essa mentalidade. Normalmente, pelo que eu creio e estou começando a entender, que quem vai receber galardão faz de coração. Então faz sem pensar. Meu filho, quando ele fala para mim, mamãe, eu vou te ajudar a limpar o carro, ele não vai com a segunda intenção. Ó, mãe, se eu te ajudar a limpar o carro, você me compra aquele carrinho? Não. Ele vai porque o prazer dele, a alegria dele é querer me ajudar. É estar ali fazendo movimento, mostrando que ele está ali. Mesmo que às vezes aquilo que ele faz não é tão excelente, eu tenho que voltar e fazer de novo, até escondidinho depois, faço de conta que eu estou fazendo, né? Mas a intenção do coração dele é tão boa, é tão sincera, que se eu pudesse eu comprava o mundo e dava de presente para ele. Modo de dizer. Amém, meus irmãos? Então, o trabalho, o galardão depende totalmente do crente, mas a graça depende totalmente de Cristo. Quer dizer, eu permito meu filho de me ajudar, mas ele quer me ajudar e o manifestar dele me faz entender que ele realmente tem aquele amor para comigo. E eu, por gratidão e reconhecimento pelo ato do coração de meu filho, o recompenso com um galardão.
Galardão, meu Deus, meus irmãos, é um presente de Deus. Tem irmão que às vezes não entendeu o que é galardão. Galardão é um presente. É algo. Nós daqui a pouco vamos falar alguma coisa. O galardão olha para a fidelidade do crente. A graça olha para a fidelidade de Deus. É o que a gente está falando. O galardão reconhece o mais simples serviço. A graça ignora o melhor dos serviços. Quer dizer, diante da graça, a melhor das nossas obras é como um trapo de imundícia. Mas diante do galardão, a menor das nossas graças, a menor das nossas obras é reconhecida no céu por Deus. Quer dizer, ao mesmo tempo que Deus ele sabe que aquilo ali, né, é como um trapo de imundícia, porque ele que te deu a condição até de produzir o que você produz, ao mesmo tempo ele reconhece porque Deus olha o coração do homem. Se a gente tirar tudo, o que sobra do ser humano é o coração, é a intenção. Quer dizer, Deus ele usa dos artifícios da obra, dos artifícios do amor, daquilo que você pratica fisicamente na terra, como atreços, como acessórios para refinar e provar o que é o teu coração. Então, tudo que a gente vive nessa terra é provação, é Deus tratando, é Deus apurando, Deus purificando aquilo que nós somos. Deus tem nos lapidado como pedras preciosas. É por isso que muita gente sofre. E eu poderia falar sobre isso num outro dia, não hoje, para não misturar o meio de campo. A linguagem do galardão é vosso trabalho de amor. Já a linguagem da graça é não vem de vós. É dom de Deus. A mensagem da graça é aquele que não trabalha. A mensagem da graça é aquele que não trabalha. A mensagem do galardão é servir ao Senhor. Então, quando eu entendo aquele que não trabalha, eu volto a bater no exemplo do ladrão da cruz. Ele foi salvo pela graça de Deus. Ele não podia ser salvo ali. Ele estava todo feio, todo sujo, todo pecador, todo errado. Mas ele olhou para Jesus e falou, esse homem ele tem um reino e eu estou morrendo. Quer dizer, essa vida aqui acabou para mim e eu fui todo errado. E esse homem que está aqui do meu lado, ele está dizendo que ele está indo para a casa do pai dele, ele tem um reino. E eu acredito, eu vou fazer o seguinte, eu não tenho mais nada a perder. Eu estou indo, acabou, a minha história nesse mundo está acabando. Senhor Jesus, quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. Ele acreditou que realmente Cristo tinha um reino. E ele tanto acreditou que ele pediu a Cristo para lembrar dele. Lembra de mim. Mas lembrar, meus irmãos, é lembrar como aquele ladrão pediu para ele, lembra de mim. E Cristo uma vez chegando no reino, na casa do Pai, aquele homem, aquele ladrão da cruz me pediu para eu lembrar dele. E aí Jesus com muito amor e doçura, o que responde? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, só para coisa de curiosidade, a Bíblia diz que Cristo morre e desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. A Bíblia fala também que Jesus levou consigo o cativeiro. E a Bíblia fala de um lugar chamado Seio de Abraão, que a gente vai ver lá na história do Lázaro e do rico, né? E Jesus fala para o ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Peraí, se ele ressuscitou no terceiro dia, se depois de não sei quantos dias é que ele subiu para o céu, próprio dito que várias testemunhas o viram, depois de, eu faço confusão toda vez, depois de 40, 50 dias, eu não sei ao certo se foi 40 ou 50 dias, né? Ele subiu e ali todos viram e os anjos falaram, por que vocês estão olhando assim, espantados, né? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer? Então, alguém podia dizer, como que ele fala para o ladrão ainda hoje vai estar comigo no paraíso? O paraíso é no céu. E Jesus, depois ele ainda ressuscita daqui 3 dias. E depois, não sei quantos dias, que ele sobe do tudo. Onde é que é esse paraíso? Como que hoje ele vai estar? Porque a Bíblia diz, meus amados, que Jesus morre e desce à mansão dos mortos. Quando Jesus desce à mansão dos mortos, ele vai exatamente para o seio de Abraão. E o seio de Abraão, antes de Cristo, era o paraíso dos santos, era a mansão dos mortos. Literalmente falando, era o local, né, chamado... agora aqui eu estou com a cabeça ruim hoje, agora eu não lembro se é Hades ou Sheol, mas eu acho que é Hades.
ou Sheol. Agora me perdoe, meus irmãos, não estou com a cabeça boa hoje. Eu sei, mas eu não consigo lembrar. Mas é uma desses dois nomes, ou é Hades ou Sheol. Eu estou realmente Tártaro, eu estou com a cabeça ruim mesmo hoje, me perdoa, não estou bem. Mas então, Jesus ele desce para esse lugar e ele leva consigo o cativeiro. Quer dizer, Jesus desceu à mansão dos mortos. Ele vai lá, prega para os espíritos em prisão, provavelmente. Ele falou ali, né, para os espíritos. A gente já conversou também sobre os espíritos em prisão, não quero nem voltar para não fazer confusão. Minha cabeça não tá boa, eu vou começar a falar um monte de besteira. Mas o que eu sei com precisão é que ele leva consigo o cativeiro. E ali você vê, ele recolhe o seio de Abraão da profundeza das terras, que era separado por um grande abismo. Do lado estava o inferno, onde estavam em aflição a alma daqueles que morreram e foram para o inferno. E tinha um grande abismo que os separava, e do outro lado estava o seio de Abraão. E ali tinha descanso. Jesus então leva esse seio de Abraão para o céu com ele. E deixa lá. Então o ladrão, quando morreu na cruz, a sua alma, né? Ali quando ela separa do corpo da cruz, Jesus então leva ele, ou talvez os anjos, não sei dizer, né? Teve o anjo que buscou o corpo de Moisés, pode ser que um anjo pegou a alma desse ladrão e levou com ele para o seio de Abraão, eu não sei. Eu só sei que naquele mesmo dia, apenas morto, aquele ladrão que morreu em agonia da morte da cruz, ele apareceu na mansão dos mortos, no seio de Abraão, e ele então veio, ele se encontrou com Cristo no chamado paraíso. Então Jesus morre e desce à mansão dos mortos, ao seio de Abraão. E ali o ladrão também desceu com ele. Depois de 3 dias, Jesus ressuscita, quer dizer, ele deixa aquele local, seio de Abraão. Se ele em 3 dias subiu aos céus com o seio de Abraão, é um mistério porque a Bíblia não fala. Mas basicamente, uma das primeiras coisas que o nosso amado Jesus fez foi esse. Foi descer à mansão dos mortos e levou consigo o cativeiro. Pode ser que ele, né, no poder dele, ele levou esse seio de Abraão e deixou lá no céu e voltou para a terra e ressuscitou? Não sei. Né? São coisas, meus irmãos, que nem nos interessa tanto a saber. A gente fica pitsicando mais por curiosidade, para ficar, né, cozinhando o negócio. Mas deu para entender a misericórdia da graça de Deus para com a pessoa? Mas o galardão, a linguagem do galardão é servir ao Senhor, servir ao Senhor, servir, 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 servir. Somos chamados de servos de Deus. Um servo é aquele que trabalha. O servo é aquele que trabalha. Agora, meus irmãos, eu quero ler para vocês. Falei aqui por alto, resumi um pouquinho sobre as coisas que o Senhor há de retribuir naquele dia. Eu vou falar por alto aqui, porque agora eu tô com um texto, tá? Eu peguei um texto aqui da internet e fala o seguinte: vejamos algumas das coisas que o Senhor há de retribuir naquele dia. Aí tem lá: ele vai retribuir aos santos pela piedade e conduta semelhante de Deus. Então, os crentes que foram piedosos e tiveram condutas de vida semelhantes às de Deus, ele vai retribuir com galardão. Eu vou ler aqui um pedacinho: amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6:35. Uma das outras coisas, um dos outros atributos do porquê que nós vamos receber galardão é devoção secreta. Então, aquele crente que tem devoção secreta para com Deus, ele também vai receber galardão por isso. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora, e a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tal oração será respondida e recompensada. Eu oro muito em público. Eu tenho ministérios de oração em público, mas Deus sabe quantas vezes eu oro em privado, em secreto. Sabe? Então, isso vai ter um galardão, porque a devoção secreta, ela é uma expressão de amor. Agora não me interessa, Deus, orar por nada nem por ninguém. Eu quero só falar com o Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero fechar a porta do meu quarto e estar em privacidade contigo. E isso vai ter galardão. Uma outra
Uma outra coisa que vai trazer galardão para alguém é nossa atitude de coração, que é o que eu estou falando desde o início do vídeo, né? E a Bíblia fala, não julgueis e não sereis julgados, perdoai e serei perdoados. Lucas 6,37. E tem outros aqui, mas é aquilo que eu falei no vídeo passado, né? Quando a gente vê os ímpios pecando, errando, a gente fica atribulado. Eu tenho vivido isso. Mas eu não julgo no sentido, essa pessoa vai para o inferno. Isso eu não digo. Eu digo, eu temo que vá, porque se continuar assim e não mudar, provavelmente vai. Então eu vou orar a Deus e pedir que tenha misericórdia dessa vida e de algum modo ele arruma um jeito de salvar essa alma. Porém, você está entendendo? A gente vai buscando viver segundo a justiça de Deus e clamando a Deus pelas almas. Porque Ele nos pede para fazer isso. Eu não vou orar por aquele que voltou o seu vômito, mas todo o resto é válido. Meus amados, um outro atributo que vai trazer galardão para a pessoa é o nosso serviço. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 42. Gente, são mínimos detalhes. Até um copo d'água que você der para alguém, isso vai ser reconhecido no céu como um galardão. Uau! E aqui ele fala um monte de texto, mas agora eu quero falar aqui, né, de alguns galardões próprio dito. Aqui eu disse só o que pode trazer galardão para a gente. Agora vamos ver o que é esses galardões. Vamos ver o que são alguns desses galardões. Isso aqui é alguns, mas eu acredito que tem mais ainda, tá? Porque a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos lá, as coroas. Outras passagens do Novo Testamento mencionam os galardões fazendo referência apenas aos seus nomes e à forma como se consegue obtê-los. São as coroas que se constituem em número de 5. A coroa da alegria, a coroa da vida, a coroa da incorruptibilidade, a coroa da glória e a coroa da justiça. Aí vamos ler aqui sobre as coroas que são galardões. Coroa da alegria, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, e também em Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Meus irmãos, eu não vou conseguir anotar todas essas referências, então anotem agora, se quiserem, tá? A coroa da alegria está em 1 Tessalonicenses. Bom, depois se eu conseguir anotar, eu anoto. Pelo menos as referências das coroas, tá? 1 Tessalonicenses 2,19, Filipenses 4,1 diz: esta coroa será concedida aos ganhadores de alma. A coroa da alegria, meus amados, ela vai ser dada para quem ganhou alma. Paulo se refere aos irmãos que ele levou a Cristo como sendo a sua alegria e coroa. Portanto, aqueles que ganham muitas almas receberão a coroa da alegria. Às vezes a coroa é símbolo de alegria. Isaías 28:1. E a Bíblia declara que há alegria no céu quando uma alma é ganha para Cristo. A minha pergunta é, você já ganhou alguém para Cristo de verdade? Amados, imagina você rindo, sempre alegre no céu. Basta você se lembrar como é gostoso esses dias que você está alegre o dia inteiro. Você, quando tem alegria, quando você está alegre, você quer abraçar todo mundo, você quer beijar todo mundo, você quer fazer algo bom para todo mundo, você trabalha com boa disposição, com alegria. O dia para você é uma brincadeira. Você termina assim, com tanto amor, a alegria, ela te traz até a doçura, o bom humor. Dias em que você está alegre, você não briga com ninguém, você não discute com ninguém, você não se aborrece com ninguém. Normalmente dias de alegria são dias bons, né? E a Bíblia fala da coroa da alegria. Então a alegria é um galardão que vai ter no céu para aqueles que ganharam almas. Eu acho que alguma coroa da alegria eu vou ter, ou alguma parcela de algo do gênero, porque eu creio que almas eu ganhei. Eu sei de uma que eu trabalhei muito por ela, foi a minha irmã Luana. Ela era de outra religião e por tantos anos eu orei pela vida dela e pregava para ela até que um dia ela veio para Cristo.
E se não foi mérito humano só da parte minha, né? Talvez tem outras pessoas que ajudaram, eu não me lembro, não sei. Eu me lembro de mim no meio da vida dela. Pelo menos eu participei para ganhar a alma da minha irmã. Porque se ela tivesse como ela estava há uns 13, 14 anos atrás, hoje ela estaria na mentira. Mas Deus maravilhoso trouxe ela para ele e hoje ela está salva. Eu sei que ela está salva, está sofrendo muito nesse mundo, mas tem algo reservado para ela. E eu participei do trabalho para ganhar a alma da minha irmã. Então, é coroa da alegria. Nós vamos rir o tempo todo no céu. A segunda coroa é a coroa da vida. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. E em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Esta coroa não é a vida eterna como pensam muitos cristãos. É o que está escrito o texto, tá? Vamos ver o que está falando aqui. O galardão é dado com base nas obras. A salvação é dada exclusivamente com base na graça de Deus. Então, se a salvação é dada com base na graça de Deus, a coroa da vida, segundo esse texto, não pode ser esse galardão de vida eterna. Vamos entender então. O galardão é dado com base nas obras. A salvação é dada exclusivamente com base na graça de Deus. De maneira nenhuma a vida eterna poderia ser concedida ou obtida por meio da fidelidade do cristão nos momentos de tribulação, embora se requeira tal fidelidade como prova da genuína salvação. O fato é que muitos cristãos são reprovados em suas provações. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 5. Mas apesar disso, continuam salvos pela graça de Deus. Esta coroa, então, está vinculada à fidelidade nas tribulações. Aqueles que suportam as suas provações e sofrimentos nesta vida por causa do nome de Cristo e permanecem fiéis no seu amor a Deus, receberão como prêmio a coroa da vida. Meus amados, basicamente essa explicação e o que a Bíblia fala sobre a coroa da vida realmente fica um pouco incógnita, porque se todo mundo vai receber a vida eterna, isso já é um presente, é uma dádiva que vem de Deus. Então a pergunta que pode ficar é, será que essa coroa seria só um símbolo? E quem tem esse símbolo é porque fez algo relacionado a esse tal galardão? Ou então esse galardão ele vai além da nossa compreensão humana e está relacionado com vida? Não sei, mas eu sei que a coroa da vida também está dentro dos pilares de galardão. A outra coroa que a Bíblia fala é a tal da coroa da incorruptibilidade, 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 25 até o 27. Esta coroa será concedida àqueles que procuram viver uma vida incorruptível, de autoabnegação, Lucas 9, 23, renegando ao pecado as obras da carne e vivendo uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. Todos nós temos sempre falhas. O profeta Isaías disse, não tem um justo um só sequer. Significa que nós fomos corrompidos várias vezes, né? Às vezes a gente faz coisas que quebram a correteza da natureza que Deus quer que a gente viva. Então a coroa da incorruptibilidade pode ser que seja uma coroa que vá para aqueles que sofrem, que tem uma vida realmente de negar a si mesmo tão intensa que eles preferem morrer do que serem corruptidos, né? Quebrados e trair e trazer tristeza em Deus. Então eu também estou só lendo aqui, não tenho muito o que dizer sobre essa coroa, mas ela está também dentro de galardões, são coroas que a pessoa vai receber. Coroa da glória, 1 Pedro 5, 2 a 4. Esta coroa será concedida aos pastores que desempenharem bem seus ministérios e também àqueles que liderarem com fidelidade sobre o povo de Deus, procurando sempre o bem das ovelhas de Cristo, sempre com o intuito de fazê-las crescer, alimentando-as na fé e no amor de Deus. Então a coroa da glória a gente já consegue então tirar ela, destacar ela para uma categoria de pessoas. A coroa da incorruptibilidade, a coroa da vida, fica aquela coisa meio, principalmente a coroa da vida, fica um pouquinho confusa da gente entender no pé da letra
como que vai ser esse caso desse galardão. Mas já a coroa da glória, a gente vê aqui lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 2 a 4, que ela vai ser entregue para os líderes, para aqueles que pastorearam ovelhas. Às vezes você é líder de 2 pessoas. Às vezes você é uma mamãe e tem 2 filhinhos na sua casa. E a sua vida é evangelizar seus próprios filhos, é zelar por eles, é cuidar deles. E tá fazendo o seu melhor como uma pastora na tua própria casa. Por que não, então, você receber a coroa da glória? Você cuidou de almas. Existem pais no mundo inteiro entregando seus filhos na mão do diabo todos os dias. A gente falou disso no vídeo passado. Né? Existem pais até conscientes, porque vamos deixar de lado os ignorantes, os inconscientes, que acham que estão fazendo nada, que tem nada a ver, vamos deixar de lado, mas vamos pegar esses que têm consciência do perigo, que é aí que está o perigo. É melhor que pusesse uma corda, né, e se julgasse como uma pedra de moinho num rio profundo e morresse, do que fazer desvião desses meus pequeninos. Imagina, né? Então nós temos responsabilidades. Às vezes Deus colocou na tua vida teu esposo, tua esposa, e você tem apacentar dele como ovelha. Às vezes são alunos de uma escola, você é professora, e você tem procurado trabalhar ali o evangelho quando possível com aquelas alunos. E por aí vai, meus amados. Uma célula, um grupo de estudos bíblicos, né? O grupinho da oração, e você se destacou dentro de alguma coisa e tem sido alguém que aconselha. Então todos esses vão receber, se fizerem de todo o coração, a chamada coroa da glória, que basicamente é um reconhecimento que Deus vai dar, né? Porque você trabalhou para o reino trazendo almas para Deus. Coroa da justiça, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Receberão esta coroa aqueles cujas vidas foram entregues inteiramente em prol do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. E há aqueles que demonstram uma ardente expectativa pela volta de Cristo e a desejam ardentemente. Olha, meus irmãos, eu vou falar um negócio. Eu, sinceramente, não entreguei a minha vida inteira em prol ao reino de Deus. Eu confesso, porque se eu fizesse isso, eu estaria praticamente servindo a Deus 12, 14 horas por dia. Eu ia sair de manhã, eu ia trabalhar no ministério, eu ia fazer visita. Depois, se eu não estivesse ajudando ninguém, eu ia estar em oração, eu ia estar estudando a palavra de Deus. Quer dizer, né? Eu ia me separar para Deus totalmente. Não ia trabalhar fora, talvez, não sei. Ou então, se eu trabalhasse fora, eu iria fazer disso também um ministério, eu ia aproveitar para fazer a obra ali naquele lugar. Eu ia fazer vigílias, né? Então isso é entregar, é trabalhar para Deus. Muitos missionários fazem isso, né? Eles vão para um campo missionário para ficar ali exclusivamente para o reino. Então, pelo que se entende, a coroa da justiça vai ser entregue para eles. Mas olha aqui, quem espera ardentemente a volta de Cristo e deseja de todo o coração, também vai receber a coroa da justiça. E eu sei que nós aqui do canal Os Últimos Dias Antes do Fim, pelo menos 99% de nós, desejamos verdadeiramente a volta de Cristo, o arrebatamento. Nós desejamos que Deus entre nessa história e limpe essa bagunça. A gente não vê a hora, a gente fala Maranata, 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 do dia à noite, o tempo todo. Então eu acredito, meus amados, que nós vamos receber essa coroa, a coroa da justiça, por causa disso. São estes aqueles que oram com intensidade no Espírito. Maranata, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 17 ao 20. Meus irmãos, tem outros galardões? Existem outros galardões. Um deles, por exemplo, é a tal da pedrinha branca com seu nome escrito. Está lá em Apocalipse, eu não sei o capítulo. Como eu estou com a cabeça ruim hoje, eu admito, eu não vou nem procurar para não estressar mais. Mas lá em Apocalipse está dizendo que tem algumas pessoas que vão receber uma pedrinha branca com o nome escrito. E ali um dia eu fiquei curiosa para entender o que significa essa pedrinha branca. Porque uma pedrinha branca com o nome escrito é uma pedra branca. O que isso pode valer?
E um belo dia, eu estava ouvindo um pastor que pregava e ele falou da pedrinha branca, ele explicou o que ela significa. E ele contou, meus irmãos, que no Império Romano, eles davam a tal pedrinha branca com o nome escrito da pessoa para aqueles que eram os heróis daquele tempo. Então, se uma pessoa fazia um ato heróico, ela fazia algo grande para o Império Romano, o líder do império, não esqueci até o nome do homem, o imperador, ele então tinha essa lei de dar uma pedrinha branca. Aquela pessoa então recebia uma pedrinha branca. E o que essa pessoa tinha como direito por ter essa tal pedrinha branca? Podia ser quem fosse, podia ser uma pessoa muito pobre, que prestou um ato de heroísmo para com o Império Romano. Então essa pessoa ganhou a pedrinha branca. Essa pessoa tinha acesso a qualquer lugar do Império Romano. Ela podia entrar em qualquer lugar. Ela tinha acesso a tudo, ela podia fazer tudo. Ela estava livre para... Vocês já viram um policial federal? Eles entram em boate, cinema, teatro, tudo de graça. É mais ou menos isso. A pedrinha branca, ela é uma espécie de uma divisa. Aquele que serve exército, eles têm divisas, né? E tem divisa que tem patente para a pessoa poder entrar, fazer o que ela quer. Ela tem total liberdade. Então, quem receber essa pedrinha branca, eu acredito que vai ter o mesmo efeito na glória. Essa pessoa vai poder entrar, né, em vários lugares ou em todos os lugares da eternidade, porque ela vai ter direito, porque ela tem a pedrinha branca. Meus amados, se a gente vai lendo a Bíblia, vai estudando, isso aí é coisa que é o tempo quem nos dá essa experiência, esse entendimento. A gente vai descobrir que no céu existem hierarquias. E se você observar de modo bem mastigado, no próprio planeta Terra, a vida é constituída por hierarquias. Deus estabeleceu os líderes, os governantes, né? Deus, ele deu sabedoria, deu ciência para o homem, então ele estabeleceu aqueles que vão cuidar dos outros, os médicos. Deus, ele organizou toda a hierarquia na Terra. Bem ou mal, ela tem caminhado. Então, no céu, meus irmãos, também vai ter hierarquia. E essa hierarquia já tem alguma coisa pronta lá. Mas existe ainda aqueles que vão terminar de completar o quadro hierárquico do céu. A palavra de Deus diz, meus amados, que nós vamos julgar até os anjos. A palavra de Deus diz que nós vamos governar com Cristo. A igreja de Cristo vai governar com Cristo. A palavra de Deus fala, por exemplo, que em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4, que os santos da grande tribulação, que morrerem ali naquele período decapitados porque não aceitaram a marca da besta, vão reinar com Cristo por 1000 anos, e delimita ali o tempo do reino, 1000 anos. Então tudo isso está distribuído em hierarquia. A palavra de Deus diz que tem aqueles que vão ser dignos de entrar na cidade santa. Quer dizer, tem quem vai ter acesso à tal cidade santa, que é a nova Jerusalém que desce do céu, lá em Apocalipse, adornada, a Sião futura, e ela desce do céu, e dentro dela tem o trono de Deus e o trono de Cristo, e dali eles vão reinar. A Bíblia diz que eles vão habitar entre nós. O planeta Terra vai virar um novo jardim do Éden, só que dessa vez perfeito, incorruptível, nada de mal vai poder entrar. Quem está ali realmente ama a Deus por toda a eternidade, né? Então Deus, ele vai fazer da terra realmente o estrado dos pés dele, ele vai estabelecer aqui o reino com Cristo. E ali só vai ter acesso, né? A Bíblia fala que ali vai ter quem vai ter acesso para entrar na cidade santa. Tudo isso, eu, Ana Paula, acredito que está na categoria dos galardões. Está na categoria dos galardões. Sabe, a gente não sabe, meus irmãos, então, Ana, o que eu tenho que fazer então para ter todos esses direitos, né? Porque na realidade, se a gente começa a pensar de galardão, a gente quer isso tudo. Eu quero tudo. Eu quero ter acesso a tudo, eu quero receber essas coroas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tá. Mas sabe o que eu posso te aconselhar? Se é que eu posso te aconselhar, já para terminar esse vídeo, viva intensamente cada momento que você puder para com Deus. Não é nem cada dia. Porque nem sempre a gente pode viver o dia inteiro com a intensidade servindo a Deus. Eu agora
São 10h15 praticamente da manhã. Eu vou fechar esse áudio e daqui a pouco eu vou editar esse vídeo, vou preparar ele. Provavelmente eu não sei que dia eu vou poder pôr ele na internet, porque eu tô com problema nela. Mas cada momento que eu paro para fazer, eu procuro fazer com intensidade. Eu gosto de regozijar naquilo que eu faço. Então eu vivo esse momento aqui com intensidade. Quando eu terminar de fazer esse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou retomar as minhas atividades da casa. Eu vou varrer o chão, que tá todo precisando varrer, vou limpar banheiro, vou cozinhar, e aqui a minha cabeça já não vai estar mais no reino de Deus, ativamente aqui nesse nível. Eu vou estar ouvindo alguma coisa, com certeza. Eu estou o dia inteiro, né, procurando me alimentar de pregação, de um áudio, alguma coisa, mas eu não estou parada por conta. Eu vou estar fazendo outras atividades, então eu não consigo viver intensamente. Ontem, por exemplo, foi um dia terrível para mim. Ontem eu empurrei o dia com a barriga, eu estava com a cabeça ruim ontem. Hoje eu já estou com a cabeça ruim, ontem eu estava 10 vezes mais com essa cabeça ruim, sabe? E ontem eu fui assim, sabe, sem paciência para ler, sem paciência para ouvir, sem paciência para falar, sabe? E fui pegando as coisas e fazendo pela misericórdia de Deus. Lavei as vasilhas, arrumei a cozinha, ajeitei o que eu pude, mas fui levando com a barriga. Então ontem não foi um dia que eu vivi a intensidade, né? As coisas de Deus. Mas eu aconselho a você, o momento que você tem, vive intensamente. Deus, eu vou parar 10 minutos todo dia para ler a Bíblia. Então aqueles 10 minutos você vai fazer com todo o teu coração, intensamente, sinceramente, com amor. Creia, isso vai ser acumulado como galardão na tua vida e não vai ser queimado como palha, não. O importante é você procurar viver a cada dia da tua vida segundo a justiça de Deus e com amor. Queira realmente fazer a obra. Ana, mas eu não sei o que eu faço, eu não posso sair de casa, eu trabalho, eu tenho filho. Eu também, eu nem trabalho, eu tenho filho em casa. Trabalho eu não tenho, mas não tenho para onde ir. Mas, gente, a gente não está impedido de servir a Deus. Eu tenho cumprido o ministério para o qual eu fui chamado, que foi profetizado na minha vida. Eu devia de ter uns 17 anos, uns 18, sei lá quantos anos que eu tinha. Que eu ia ser missionária, eu ia viajar o mundo inteiro. Vocês já tinham preparado a minha mala? Aí vem parar na Itália, falei, bom, é a primeira viagem internacional, então tem sentido. Chega aqui, arrumo filho, marido, tudo isso, e arrumo casa e estou bloqueada numa cidade do sul da Itália que nem tem tanto transporte, não tem nem aeroporto. Mas aí Deus me dá o YouTube, e através do YouTube estamos rodando o mundo inteiro. Então, meus irmãos, não existe desculpa para não servir a Deus. Você ainda tem uma família inteira para quem orar. Você ainda tem a amiga, você ainda tem as pessoas que vivem na tua vida, as pessoas que passam pela tua vida para orar. Causas. Faça a sua listinha de oração. O ministério da intercessão, meus irmãos, eu continuo batendo nessa tecla. Alguém diz, Ana, a sensação que eu tenho é como eu não tenho nada que eu possa fazer, sobrou a oração. Então eu vou lá e vou interceder. Parece nada, Ana. Parece que é o que sobra o ministério da intercessão. Não é não, meus irmãos. Não é qualquer pessoa que se coloca à disposição das orações, não. Parece que é uma besteira parar para orar pela vida. Mas o ministério da intercessão, ele é que sustenta a obra de Deus na terra. São os guerreiros, são aqueles que oram, que fazem o papel dos soldados, que dão apoio para aqueles que vão no campo, frente a frente, e executam fisicamente alguma coisa. Por exemplo, se você ora pela minha vida, isso é só um exemplo, tá, meus irmãos? É só um exemplo, para você entender o quanto é importante o ministério da intercessão. Se você ora pela minha vida, pelo ministério, pelo canal Os Últimos Dias Antes do Fim, você está na retaguarda desse ministério, meus irmãos. Eu estou aqui de frente, né, executando o trabalho prático, quer dizer, eu estou falando a palavra, eu estou semeando a palavra. Mas você que se coloca a orar por esse ministério, você está na retaguarda, sustentando com tuas orações o canal. Então, é muito valioso, é muito precioso para Deus o ministério da intercessão. A gente leu lá esses dias em 1 João, que quando a gente pede algo segundo o coração de Deus, ele então nos dá. Pedir e ser-vos-á dado.
E ali ele continua falando da salvação. Então, quando você se coloca em intercessão pela vida de uma pessoa ímpia ou de ímpios, você pode acreditar, não sei como que Deus vai fazer, mas ele vai arrumar um jeito que ele vai salvar essas pessoas. Se você realmente orar de todo o teu coração e contar com Deus, porque você sabe que é pela graça que somos salvos. Quem sabe Deus vai falar, não, eu vou salvar essa vida. Eu vou trabalhar eu sei onde tocar para fazer essa pessoa ser convencida pelo pecado e pelo juízo. Eu vou ter misericórdia dessa pessoa e ela vai ser salva. Quem sabe? Então, meus irmãos, o importante é não ficar parado. O importante não é só ficar enchendo barriga com pregação no YouTube. Não faça isso, que é pecado. Você vai estar engordando. E a Bíblia fala que Deus não gosta de ovelha gorda, não. A gente tem que ser como árvores que dão fruto. Porque se você não der fruto, Deus vai cortar você e te lançar no fogo. Creia, já o fato de interceder de coração, com seu quarto fechado lá, você já recebe a coroa, acho que é da justiça, né, se eu me lembro. Significa muito, meus irmãos. Você buscar Deus, entrar na presença dele, você não precisa falar para os quatro ventos que você faz. Simplesmente faça. Olha, eu vou dar um conselho para vocês para fechar esse vídeo, porque eu cheguei no meu limite hoje, não estou mais boa para falar. Assista aquele filme Quarto de Guerra. Pega esse filme, ele tá no YouTube. Ele já está no YouTube. Quarto de Guerra. Se você procurar filmes evangélicos e começar a procurar, ele vai aparecer. Ele aparece muito. Quarto de Guerra. Pega esse filme, meu irmão. Pega esse filme, minha irmã, e vai assistir esse filme. E você vai ver a senhora do filme, que ela ora, e ela ensina as pessoas a fazer isso. E lá na frente, no filme, a vitória que eles têm, por causa da intercessão. E ali, então, esse filme vai explicar para você o que eu estou tentando explicar aqui em 2 minutos e eu não dou conta. Meus amados, e assim eu termino esse áudio. Peço perdão pelas gafes, pelas falhas, talvez pelos momentos que eu dei um intervalo para continuar, mas realmente eu estou passando uma semana um pouco difícil. Agora eu descobri que eu estou sem internet hoje, eu nem sei quando que eu vou poder postar esse vídeo. Mas não vou parar de trabalhar por causa disso, não. Ele está aqui guardado. Assim que a internet funcionar, a gente vai publicar. Eu imagino que essa semana alguém deve resolver, porque meu marido paga a internet, ela tem que ter, né? Mas vamos que vamos, meus irmãos. Não vamos perder a força, não vamos perder a fé, não. Vamos combater esse bom combate. Porque a seara é grande e, infelizmente, poucos são os trabalhadores. Vamos fazer com o coração. Sabia? Isso é um pressentimento que eu acredito que é o Espírito Santo que falou comigo, mas eu nem sei se isso tem na Bíblia, eu vou só compartilhar com vocês, porque isso veio tão intensamente que eu até creio que realmente é isso mesmo. Mas a sensação que eu tenho é que cada vez que a gente faz a obra de Deus, o próprio céu está sendo testemunha disso. A Bíblia fala que os próprios anjos, meus amados, eles nos estudam. Eu estou falando de modo pobre, assim, que eu estou com a cabeça hoje mais para lá do que para cá, mas literalmente, os anjos de Deus, eles estudam os seres humanos tentando entender o que está acontecendo. Porque os anjos, eles vêm já do céu, eles já estão na glória, eles já estão na presença da glória de Deus. Né? Eles não podem nem ver a Deus, eles têm que cobrir, né? Acho que é os querubins que cobrem os olhos, né? Mas eles estão ali naquela atmosfera do céu. De repente eles veem nós, seres humanos, que pecamos, matamos, roubamos, mentimos, prostituímos, tá. De repente um dia essa pessoa muda da água para o vinho porque tem um encontro com Deus. Aí o anjo já está vendo, você primeiro está mentindo, está roubando, está prostituindo, aprontando os 4. De repente ele te vê em lágrima, te vê chorando, te vê pedindo perdão para Deus. Ele para, ele fica olhando assim, espantado. O que está acontecendo? Isso aqui é o milagre, é o tal milagre da transformação. E ali aquele anjo, ou aqueles anjos de Deus, eles começam a estudar a nossa vida. De repente, meus irmãos, eles começam a ver Deus, através do Espírito Santo, atuando em nós, dentro de nós. Então eles começam a olhar e a Bíblia fala que eles ficam espantados.
porque eles não conseguem ainda entender ao pé da letra o que está acontecendo. É como uma borboleta que está se transformando. Você já viu como é que a borboleta começa com um largato feio, gordo, que arrasta pelo chão e come folha. De repente esse largato se coloca num casulo. Depois, num tempo, quebra o casulo e sai uma borboleta belíssima, magra, com aquelas asas lindas. E a gente fica espantado observando, né, essa transformação desse animal, desse inseto, desculpa. Assim, meus irmãos, os anjos também. A gente sai da condição de largato para virar borboleta, espiritualmente falando. Quer dizer, eu saio da condição da morta, né? Estou morta porque estou sem Deus. De repente eu nasço, existe essa palavra? Eu nasci de novo e sou uma nova criatura e começo a servir a Deus. E de repente esses anjos veem que nós aqui na terra, ainda nesse corpo caído, esse corpo de pecado, essa carne que perece, eles sabem das nossas debilidades. Uma febre pode me matar, me jogar na cama, o mundo no qual eu estou em torno, e eles veem muito mais, eles veem os demônios ali em cima da gente, eles veem o mundo espiritual e o físico junto. Imagina a cabeça dos anjos, como é que fica louca. E de repente eles veem a gente pela fé combatendo o bom combate. Uau! Eles ficam assim, gente, como é que pode? Olha que maravilha! Cada ser humano, quando ele realmente consegue pela fé amar a Deus, ele não viu o céu, ele não viu a glória, ele não viu a Cristo, ele não viu a Deus, ele não viu nada do que eu, como anjo, tenho visto. Mas ainda nessa situação, esse ser humano combate, ama e tem aprendido coisas que nem eu, em toda a eternidade que estou sendo lá, já servindo a Deus, sei. Quer dizer, é uma metamorfose. É aquele que está sofrendo. Tem irmãos, meus irmãos, que está sofrendo. Eu conheço gente que está sofrendo, que realmente já está na sola, de tanto que está sofrendo. Mas tanto quanto sofre, tanto quanto ama a Deus, tanto quanto é provado, tanto quanto se dá para Deus, serve a Deus, se entrega para Deus, se sacrifica por amor a Deus. Os anjos veem tudo isso. Então, meus queridos, existe uma testemunha, um exército de testemunhas espirituais que estão vendo cada um dos nossos passos. Então, meus queridos, vamos tomar posse disso que nós temos, que é em Deus. Deus, ele nos confiou tanto na nossa mão. Vamos ser como meu filhinho de 7 anos. Vamos procurar trabalhar simplesmente para estar na presença de... É a desculpa de estar com Deus. Quantas vezes eu venho cá para pôr vídeo com essa desculpa? Eu tô ali fazendo vídeo, aí eu aproveito, né, mas é a minha desculpa para entrar mais na presença, para me chegar mais a Deus, porque o meu objetivo é adorar a Deus com a minha vida, porque eu amo, não posso fazer mais. Não tem nada que... É o meu objetivo final. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. E o meu deleite, o meu prazer é falar dele. Porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio, então a gente vai, e quando assusta, tá falando. E isso vai gerar galardão automaticamente nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de falar mais. Eu poderia até falar mais, porque quando eu pego no tranco, não dá vontade de parar. Mas eu sei que eu vou ficar um pouco cansativa, né? E é melhor que eu continue minhas coisinhas que eu tenho para liberar em casa aqui. Enquanto eu estou me sentindo bem, eu descobri que eu estou com intolerância ao glúten e isso tem me feito mal. Então eu estou me desintoxicando e eu estou então em fase de tratamento caseiro, né? Eu estou mudando a alimentação, estou comendo muitas espécies, esses pozinhos, né, indianos, canela, pimenta, enfim. Outras coisas que eu não sei o nome em português, mas tudo coisa de temperos, alho, cebola, enfim. E isso está me ajudando, né, a me levantar de novo. E está sendo uma semana pesada para mim, mas o Senhor é tão misericordioso que Ele está me guiando. Então eu vou parar por aqui, tá? Vou ficar aqui, tá bom já. Consegui passar o vídeo, consegui passar a informação. E assim que eu tiver condição e puder, eu vou estar aqui de novo com um novo vídeo. Gostaria de já poder publicar esse vídeo hoje, mas eu não sei como é que tá o negócio, porque tá sem internet aqui. Meu sogro já tá lamentando lá embaixo.
Mas assim que tiver condição, eu vou estar descarregando esse vídeo para os irmãos. E assim, meus queridos, eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento e muito mais para cada um de vocês. Amém, amém e amém.